Fala aí, pessoal. Estamos começando mais um vídeo aqui da Gual 51. Quero apresentar a vocês o nosso amigo já conhecido do canal, o Joseph, né? Que vai estar aí comentando as partidas, né, da Champions League, agora com um assunto diferente das ligas nacionais, né? Das competições que a gente vê aqui, sul-americana, a gente vai tentar trazer um conteúdo diferente para vocês. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a classificação das oitavas de finais da Champions para as quartas e dos confrontos que vão preparar aí o caminho para as semifinais da Champions. Então, fica ligado aí e bora para o vídeo. A gente vai estar começando aqui falando sobre as oitavas, dando umas pinceladas e a gente já mostrando o confronto aqui do Manchester City contra o Borussia Dortmund. Então, eu queria, antes de a gente estar falando desse confronto, tá vendo falando um pouquinho da classificação do Manchester City. E então, aí, valendo aí um pirulito, José. Como é que é o nome do cara lá que o Manchester City enfrentou nas oitavas? Sacanagem, trairagem. Logo no início do vídeo você já me colocar nessa saia justa. Mas o Manchester eliminou o Borussia Mönchengladbach. Olha só, treinei a semana toda para conseguir falar. Não me faça repetir, pelo amor de Deus. Repete. Borussia Mönchengladbach. Aí, Mönchengladbach. Difícil, mas saiu. O alemão não está 100%, mas a gente vai rabiscando. Bom, obrigado novamente pelo convite, Will. Dessa vez para falar sobre Champions. Já falamos sobre tantos assuntos aqui no canal, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E agora estamos aí com a Liga dos Campeões, já nas quartas de final. Então, só tem confronto grande, só tem time forte. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco das características de cada clube. E vamos começar, então, pelo Manchester City, que vem buscando aí o campeonato inédito, apesar de já ter sido multicampeão aí, tanto na Liga Nacional, na Premier League, ganhando também a Copa da Inglaterra, vem com força máxima aí nos últimos anos, realmente participando das principais competições, mas ainda continua com esse impasse em relação à Liga dos Campeões. E sempre fica aquela dúvida, até onde vai chegar essa equipe do Manchester City? Chega muito forte, inclusive é a minha favorita ao título, mas aí depende de alguns fatores, porque como ela também participa de outras competições, a gente não sabe exatamente até onde vai conseguir chegar esse time do Guardiola. Elenco tem, né, os principais jogadores atuam também nas suas respectivas seleções, e comparado com o confronto que a gente vai ver daqui a pouco, que é exatamente contra o Borussia Dortmund, acredito que o Manchester tem mais time, ainda mais como são duas partidas, diferente do que aconteceu na Super Champions no ano passado, que era um confronto único, então era tudo muito dinâmico, tudo poderia acontecer. Imaginando um confronto com 2 jogos, eu ainda acredito mais na equipe do City. O Manchester City, então, passou o rodo porque venceu as duas partidas, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, contra o Borussia Mönchengladbach, né? Nome difícil, nome complicado. Mas é um bonito sobrenome, né? Mönchengladbach, para se pensar, né? Sim, com certeza, dá para colocar nos filhos. Dá para colocar nos filhos. E o Borussia, o Manchester vai enfrentar agora o outro Borussia, né? Outro time alemão, que é o Borussia Dortmund. A equipe aí do Guardiola ainda tentando aí se provar na Champions League, né? O melhor técnico, né, do planeta, para mim ainda eu acho que né? Eu acho que em conceito de futebol o Guardiola é diferenciado de qualquer outro, tentando ainda apresentar, tentando mostrar assim aquele futebol do Barcelona, né? Um futebol de toque de bola, um futebol ofensivo, né? E rápido. Tudo que a gente viu de moderno, né, nos últimos 10 anos aí, né, foi apresentado já no Barcelona, tentando trazer para o Manchester City, e vai enfrentar aí agora a equipe do Borussia Dortmund, que tem como aí principal ícone aí o garoto Haaland, né, que também o Borussia passou
pelo Sevilla, vencendo por 3-2 fora de casa, na Espanha, e empatando na Alemanha por 2-2 com o Sevilla. O que você tem a comentar sobre essa equipe do Borussia Dortmund, Joseph? Como você bem já frisou, Will, o destaque desse time é o atacante Haaland. Realmente ele vem demonstrando um baita futebol. É um dos destaques, principalmente pela idade, um jogador muito jovem, e a média de gol deles, aliás, a média de gols que ele vem fazendo, ela supera de grandes jogadores que também passaram pela Liga dos Campeões, até jogadores brasileiros bem famosos. E é uma pena a gente acreditar que um jogador como esse talvez nunca participe de uma Copa do Mundo, justamente por conta da seleção que ele representa. Mas na Liga dos Campeões, ele vem sendo destaque, vem marcando muitos gols, tanto na partida da ida quanto na volta. E destaque para esse time do Borussia, não somente para o Haaland, mas também por essa ideia de jogo muito bem construída, muito bem definida. Não é somente chuveirinho na área, tem realmente uma ideia de jogo essa equipe do Borussia, e é uma equipe que marca muitos gols, principalmente fora de casa. E como isso é um critério de desempate, é muito interessante que a equipe do City também fique atenta, porque a equipe do Dortmund também propõe o jogo, não é somente aquela equipe que fica fechadinha jogando por uma bola. E além disso, a equipe do Borussia tem a vantagem de ser uma equipe mais cascuda, digamos assim, pensando em Liga dos Campeões. Diferente do Manchester City, que vem tentando fazer a sua primeira grande final, a equipe do Borussia Dortmund já tem um título conquistado em 1997 e nessa década também fez uma grande final contra o Bayern de Munique. Não conseguiu o título, mas pensando em competição internacional, em Liga dos Campeões, a equipe do Dortmund tem muito mais história. Boa. Os confrontos dessas duas partidas vão acontecer aí no dia 6/4, o primeiro confronto. E o segundo confronto vai acontecer dia 14/4, para a gente acompanhar aí. E um palpite, Joseph. Quem você acha que passa aí desses dois aí? Bom, como eu já venho citando desde do sorteio das oitavas, o meu grande favorito ao título é o Manchester City, por tudo que vem apresentando, pela ideia de jogo e também pelos recursos que você tem, não somente entre os titulares, mas também entre os reservas. Também gostaria muito de ver uma equipe campeã inédita desse torneio, até para a gente sair do óbvio, né? Sempre Real Madrid já tem 13 títulos, até mesmo o Bayern de Munique já com 6 títulos, ganhou tudo na temporada passada. Eu torço muito tanto pelo City quanto pelo PSG, que ainda não conseguiram levantar essa taça. Então, o meu favorito não somente a passar contra o Borussia Dortmund, mas favorito a ganhar essa taça a equipe do Manchester City. Boa. Meu palpite também é o Manchester City, né? Também estou acreditando na passada dele. E vamos partir para os próximos duelos. Os próximos duelos nós temos aí... Duelo grande agora, hein? Bayern de Munique versus Paris Saint-Germain. A equipe alemã, na fase anterior, passou tranquilo pelo time italiano, vencendo por 4-1 a Lazio, e depois, na Alemanha, vencendo por 2-1. O que você tem a dizer sobre a equipe alemã, atual campeã dessa competição Champions League? O time do Bayern é o time a ser batido. Se você for analisar um time que conseguiu 6 títulos na última temporada, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, realmente você tem que respeitar. E na última década, o time do Bayern ele vem demonstrando um desempenho muito interessante na Champions. Não é a primeira vez que chega na final, pelo contrário, né? Ano passado também, na última temporada, fez final justamente com o PSG, então é uma reedição do que aconteceu na última Super Champions. E vale lembrar que a equipe do Bayern também é muito boa fora de casa. Não é à toa que conseguiu a vitória de 4-1 lá na Itália contra a Lazio, que não é simples. A Lazio vem fazendo um bom campeonato italiano, tem um time também muito bem montado, não tem tanta tradição assim na Liga dos Campeões, mas os méritos totais para a equipe alemã. Conseguiu 2 vitórias, tanto na Itália quanto na Alemanha. Isso demonstra realmente a força do Bayern de Munique. Junto com o Real Madrid, os 2 principais campeões dentro desses times que nós vamos citar daqui a pouco.
é uma equipe muito forte, mas eu acredito também no desempenho satisfatório da equipe do PSG. Eu acredito que o PSG, nos últimos anos, ele vem amadurecendo quanto equipe, ele vem aprendendo a jogar a Champions League. Não é apenas uma equipe que chega lá para competir, para passar na fase de grupos, e aí chega nas oitavas, quando enfrenta equipes do mesmo patamar, acaba sofrendo. Né? À toa que daqui a pouco a gente vai falar da vitória expressiva que eles conquistaram em cima do Barcelona, fora de casa. Mas o Bayern, com certeza, tem que ser respeitado, é atual campeão e vem muito forte também para enfrentar o PSG. Boa. Ressaltando ainda, fazendo uma ressalva aí, a equipe alemã também é unanimidade na competição nacional, né? Onde já há 9 anos vem conquistando, levantando caneco consecutivamente. O campeonato alemão deixou de ser competitivo, né? Devido a isso, né? Não tem tanta aquela atração, porque todo mundo já sabe que o Bayern vai levar o caneco novamente, né? Já está disparado, né? Na Liga Nacional, deixando aí para trás até mesmo o Borussia Dortmund, que foi o último que conseguiu levantar um caneco, né? Dessa competição, fora o Bayern. E sobre a equipe aí do PSG de Neymar, né? O que falar sobre essa equipe, né, que já há alguns anos vem tentando a conquista aí do seu primeiro título da Champions, conseguindo aí se sagrar, né, com todo o investimento, né, que tem sido feito, e falar das figuras que vão estar em campo, né? Vamos aqui é um duelo de gigante. Então você vai pegar um confronto onde de um lado você tem o atual melhor jogador do mundo, Lewandowski. Do outro lado, o Neymar, que poderia ser o melhor do mundo, até o momento não conseguiu. E temos também o Mbappé, que pode também vir a ser. O que falar desses gigantes, Joseph? Do lado do PSG, você bem mesmo destacou, você tem o Neymar, que não participou do confronto contra o Barcelona, justamente por conta da lesão. E dessa vez a gente já percebeu uma postura diferente do PSG. Assim como chegou na final no ano passado, mas muito ainda contestado, o pessoal falou, mas com esse critério da Super Champions, é um confronto só, não tem a partida da volta, viabilizou a chegada na final do PSG. Eu discordo um pouco, até porque, independente de ter sido apenas uma partida, foram confrontos muito difíceis até chegar na final contra o Bayern, então os méritos totais para a equipe de Paris. Então, eu acredito muito que o PSG pode fazer um confronto mais equilibrado do que foi na final. Na final, eu senti que o PSG não conseguiu ter a mesma dinâmica de jogo, faltou muito também da participação do Neymar. E também, do lado da equipe do PSG, você também fica com essa ansiedade maior, justamente por nunca ter conquistado essa competição. O Bayern não, já é uma equipe mais experiente, uma equipe mais cascuda, não é à toa que já levantou 6 canecos da Champions, então tem tudo para ser um confronto muito interessante. Você mesmo já destacou, né, o Lewandowski como melhor jogador do mundo. Eu acredito que se o Neymar tivesse vencido a Champions com o PSG nessa última temporada, a chance dele ter sido escolhido, né, nomeado o melhor jogador do mundo, ela seria muito maior. E falando também sobre o Mbappé, que foi destaque absoluto nessa campanha, nesse confronto contra o Barcelona, marcando 3 gols lá no Camp Nou, é o segundo jogador da história que consegue fazer isso, enfrentando exatamente a equipe catalã, então já entrou para a história, é um jogador de destaque, e dizem, né, que sem a presença do Neymar, o Mbappé consegue desenvolver muito mais, porque a bola passa muito mais por ele. Quando o Neymar joga no time titular, as jogadas naturalmente vão passar mais pelos pés do brasileiro. E o Mbappé também tem mais uma grande vantagem, porque ele já foi campeão da Copa do Mundo, venceu a última Copa com a equipe da França. Então, também não vai sentir toda essa pressão. É um jogador, apesar de ser muito jovem, também tem uma bagagem, tem uma experiência interessante. Então, desses confrontos, eu acredito que esse pode ser o mais equilibrado e vamos ficar aí na expectativa para ver qual equipe avança para as semifinais. Desses confrontos, Neymar estando fora. Neymar, ainda está fora, né? Sabe me dizer?
Para esse confronto, o Neymar já consegue jogar, ele já está participando das partidas do campeonato francês e também da Copa da França. Então, para esse confronto contra o Bayern, ele já está à disposição do técnico. Então a gente já tem 3 jogadores aí que podem estar brigando aí pelo próximo título de melhor do mundo, né? Só que ressaltando aí que por o Neymar estar fora, na minha opinião, né? Eu acho que o Mbappé já leva vantagem, né? De ter sacoalhado a equipe do Barcelona aí nas oitavas de finais, né? E o Lewandowski tá voando, né? Marcando muito gol. Vamos para o próximo confronto, onde a gente vai ter aí, já falando do Real Madrid, outro confronto de gigantes. Agora aqui, se a gente somar quantos canecos que dá. 19. 19 canecos de É Champions? muita coisa de Champions. Só o Real Madrid tem 13. É o maior campeão de todos, disparado. E o Liverpool tem 6. Então, praticamente 20 títulos. É um peso muito grande. É um confronto sensacional. A equipe do Real Madrid, ela já era previsto a classificação dela, né? Eu acho que era um confronto mais tranquilo, né? Contra o Atalanta, né? Da Itália. Venceu fora de casa por 1-0 e depois venceu dentro de casa por 3-1. O que falar dessa equipe do Real Madrid? Hoje, viúva de Cristiano viúvo de Real Madrid. O que você acha do Vinícius Júnior? Você acha que esse cara pode fazer a diferença nessa equipe do Real Madrid? Eu acredito que o Vinícius Júnior ele recebe muitas críticas. Algumas delas são válidas, outra eu acredito que é muito da imprensa, muito da torcida, até porque ele é um jogador que foi destaque no Flamengo, veio da base, então ainda existe muita resistência, digamos assim, por parte dos torcedores, principalmente os brasileiros. Ele tem muita confiança do técnico, do Zidane, ele tem sido titular em muitas partidas, e as oportunidades de gol do Real Madrid sempre passam por ele, seja através de uma assistência ou através da finalização. Entendo que ele precisa amadurecer muito, como qualquer outro jogador. Ele não tem tanto tempo assim de Europa e só agora que ele está ganhando mais bagagem, mais tempo dentro de campo. Por muitos meses ele foi reserva e não tinha uma sequência tão bacana assim. Então eu acredito muito no potencial desse jogador e acredito sim que ele pode ser um diferencial, ainda mais num confronto como esse. E destaque também nesse confronto entre Real Madrid e Atalanta, que no ano passado a Atalanta foi surpreendente, ela chegou até as semifinais, sendo eliminada exatamente pela equipe do PSG. Então, não era um confronto tão simples assim. Se você for analisar só o resultado, o Real Madrid ganhou as 2 partidas, tanto na Itália quanto em Madrid, mas não foi, não teria que ser pelo menos um confronto simples assim, se você for analisar pelo menos a campanha da Atalanta na última temporada. Mas mesmo assim, a equipe do Real Madrid demonstrou mais poder de fogo, demonstrou mais organização, e por mais que você não tenha o Cristiano Ronaldo já há algumas temporadas, você ainda tem alguns remanescentes, que é o caso exatamente do Casemiro, que é o jogador que dá esse fôlego para a equipe do Real Madrid e também ajuda muito na marcação. E você também tem o Benzema, que também faz parte desse grupo remanescente, que está fazendo gol pra caramba. É um jogador que não tem tanta mídia assim como outros jogadores, como o Neymar, até mesmo o próprio Lewandowski, mas ele é uma peça fundamental nessa equipe do Real Madrid e vem ajudando muito os seus companheiros. É um confronto muito interessante. Eu vejo o Liverpool um pouco abaixo, tecnicamente falando. Se fosse há 2 anos atrás, na temporada 2019, com certeza eu cravaria que o Liverpool conseguiria passar do Real Madrid, mas hoje eu vejo o Real Madrid um pouquinho mais à frente, mas você também não pode descartar o Liverpool, que vem fazendo uma bela campanha na Champions, pelo menos nos últimos anos. O Liverpool enfrentou... Deixa eu ver aqui... Cadê a equipe do Liverpool? Aqui embaixo. Enfrentou o RB Leipzig, né? Outra equipe que também na última campanha, né, da Champions League fez uma boa campanha, né? E passou por 2-0 e depois ganhou as 2 partidas, olhando o resultado aparentemente tranquilo, né? E mesmo com uma má fase do goleiro, né?
destacando aí o Alisson, né, para a equipe do Liverpool, que não vive também lá os melhores momentos. O Liverpool ele passa por uma decadência, né, até com o próprio técnico que teve problemas, né, familiares. Então, mas aí, quem que passa? Real Madrid ou Liverpool, Joseph? Realmente o Liverpool ele vem nesse processo de decadência, até porque eles também venceram tudo. Assim como o Bayern de Munique foi o time sensação, não é à toa que chegou também no Mundial de Clubes, vencendo o Flamengo, né, naquela partida de 1-0, gol do Firmino, e realmente estava jogando o fino da bola. E o Klopp conseguiu tirar dos jogadores o melhor que eles tinham naquele momento. Então é natural que na temporada seguinte a equipe não consiga manter o mesmo nível. É muito raro você conseguir vencer 2, 3 Champions. Até hoje você tem exatamente o Real Madrid como destaque por ter conseguido tantos títulos só nessa década. Já levantaram vários canecos, conseguindo atingir esse número expressivo de 13 títulos. Então, teve essa questão do individual, que foram as falhas consecutivas do Alisson. Logo em seguida também teve a perda do pai, e isso também deve ter interferido diretamente. O próprio Klopp com os problemas pessoais, não conseguiu dar a mesma dinâmica, não é à toa que o Liverpool não vem conseguindo acompanhar o ritmo do City na Premier League, mas a Liga dos Campeões é uma competição totalmente diferente. O Liverpool é um dos grandes campeões, também tem 6 taças, assim como o Bayern de Munique. Então, se a gente for colocar na balança, por mais que o Real Madrid tenha o dobro de títulos do Liverpool, ainda assim é um confronto muito equilibrado. Eu ainda acredito na passagem do Real Madrid. Eu acredito que essa questão de 13 títulos vai pesar muito e individualmente eu vejo o Real Madrid com muito mais poder de fogo do que a equipe do Liverpool. Tem tudo para ser um ótimo confronto, mas eu ainda acredito na equipe do Real Madrid. Eu acredito no Liverpool. Eu acredito na classificação do time inglês. Eu não tinha perguntado, mas eu vou perguntar agora, né? Voltando rapidinho no confronto do Bayern e PSG, quem passa? Olha, se eu for analisar história, se eu for analisar momento, eu ainda acredito na equipe do Bayern. Não é o meu desejo. Eu gostaria muito, como eu citei anteriormente, que equipes que ainda não têm esse título possam chegar mais avante. Eu torci muito para o PSG na última temporada, mas não foi possível. Realmente o Bayern fez uma temporada impressionante, inclusive na final foi muito frio. Quando teve oportunidade de gol, não perdoou. Eu gostaria muito que o PSG passasse, mas pensando em camisa, pensando em história, ainda pesa muito para a equipe do Bayern. É difícil. Mas eu vou ficar então com a minha aposta, assim como eu estou torcendo muito para a equipe do Porto, eu vou permanecer com o PSG, por acreditar que a equipe amadureceu e assim como fez a final no ano passado, tem totais condições de se igualar com a equipe do Bayern. Não é à toa que passou também em cima da equipe do Barcelona, que era a favorita. Diferente da final, que era um único confronto, o PSG agora tem 2 confrontos para resolver. Isso ajuda, né? Quando enfrenta uma equipe com a força do Bayern de Munique. Mas a minha torcida vai para o time alemão, e eu acredito que o time alemão vai passar, né? A gente vamos divergindo em ideias aqui. Só que pode ser que o Bayern pare ali no City, né? Que é o que eu tô esperando. Mas Sim, tudo pode acontecer. vamos aí para o último confronto dessa série aí das quartas de finais. E a grande surpresa aí nessa quarta, o Porto, né? Classificando, vai enfrentar o Chelsea. O Porto que enfrentou a Juventus de Cristiano Ronaldo, surpreendeu, venceu em casa 2-1 e depois conseguiu um resultado suficiente para estar sendo digna dessa classificação. O Juventus venceu o Porto lá na Itália por 3-2 e no final, somando-se aí 4-4 no agregado, o Porto, por ter feito 2 gols fora de casa, nesse critério, classificou em cima da equipe da Juventus. O que falar desse confronto que ocorreu
entre Porto e Juventus? Realmente foi uma classificação surpreendente, não pela história, até porque o Porto já tem 2 títulos, assim como a equipe do Benfica, então já tem um destaque internacionalmente falando. O último título foi exatamente na temporada 2003-2004, ainda com o jovem José Mourinho, onde você tinha Diego, Carlos Alberto, tinha uma equipe muito, muito forte mesmo, e fez aquela final histórica. Mas eu acreditava muito na passagem da Juventus, por todo o investimento, pelos títulos conquistados nos últimos anos no campeonato italiano, e também, óbvio, pelo Cristiano Ronaldo, que ainda não conseguiu levantar essa taça pela equipe da Juventus. Mas o grande vacilo da Juventus nesse confronto foi exatamente a quantidade de gols que fez fora de casa. Esse gol da Juventus já foi sair no final da partida, então ter perdido para o Porto já foi ruim, e ter perdido fazendo apenas um gol fora de casa aumentou a possibilidade da equipe portuguesa de conseguir trazer um resultado mais tranquilo exatamente para a Itália. E aí caiu exatamente nessa questão, no critério gols marcados fora de casa. No agregado, como você bem disse, o resultado foi o mesmo, 4-4, mas pela equipe do Porto ter marcado 2 gols fora, acabou se classificando para as quartas de final. Como eu já disse, o Porto tem história na Liga dos Campeões, já são 2 taças, e vai enfrentar do outro lado exatamente a equipe do Chelsea, que também tem uma taça, conquistou exatamente no ano de 2012, fazendo aquela final do Mundial contra a equipe do Corinthians. E é surpreendente não a classificação do Chelsea em cima do Atlético de Madrid, porque também é uma equipe muito forte, mas a maneira como o Chelsea construiu esse confronto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouco não. Eu fiquei triste com essa classificação do Chelsea. Eu não gosto do Chelsea, assim como eu não gosto do Liverpool. Eu não gosto nenhum dos dois. Eu não gosto também do Manchester United. Eu não gosto. Por isso que eu gosto do City, entendeu? Porque eu não gosto nenhum dos 3. Eu não gosto do Chelsea porque o Chelsea perdeu um caminhão de gols contra o Cássio. Eu não gosto do Liverpool porque o Liverpool entregou de mão beijada o Rogério Ceni a taça. E o Manchester United assaltou meu Palmeiras no Mundial de 99, tá? Não foi só o frango do Marcos, não. Teve o gol do Alex mal anulado, tá? Eu vou aproveitar para falar. Por isso, eu torço para o Manchester City hoje. Eu não torço para Chelsea, eu não gosto do Chelsea. Eu quero que o Chelsea caia sempre. E o Liverpool, eu não gosto do Liverpool, não gosto de nada que acontece dentro do Liverpool. Eu também não gosto do Firmino. Então, também não interessa para mim. Então, assim, estava apostando, a minha aposta inicial, né? Quando a gente estava falando aqui no off, há umas semanas atrás, minha aposta era o Atlético de Madrid vencer a Champions League. Por quê? Porque tem o Luizito Soares, não tem outra, meu. Eu fiquei surpreso o Atlético de Madrid cair, até pela campanha que vem fazendo na La Liga. Eu fiquei surpreendido com o desempenho do Atlético de Madrid nessa Champions League. Para mim, foi surpreendente e foi pífio. Foi vergonhoso para mim, ao meu modo de ver. Eu acreditava que o Atlético de Madrid ia ser aquele time surpresa, tipo o Porto, vai lá e elimina a Juventus. E aí, o que falar desse confronto aí que aconteceu, José? E desse próximo confronto que vai ter o Chelsea contra o Porto? Bom, depois desse desabafo, vamos falar agora sobre o confronto. Não sabia desse sentimento que você carregava pelos times ingleses, principalmente o Chelsea, né? Bom, o Chelsea jogou muito bem, tanto lá em Madrid, quanto na partida de volta, jogando em casa. Não é à toa que venceu os 2 confrontos. E se você for analisar não somente o resultado, mas o desempenho em si,
a equipe do Atlético ficou muito abaixo. Não foi aquela equipe competitiva que a gente está acostumado do Simeone, com a defesa muito sólida, onde não toma muitos gols. Se você for analisar 2 partidas, tomou 3 gols, uma dentro de casa e 2 fora. E o Luizito Soares foi uma grande decepção. Ele não marca gols fora de casa desde 2015, quando ele atuava ainda pela equipe do Barcelona. Então, era a esperança de gols da equipe do Atlético de Madrid, mas a marcação do Chelsea encaixou muito bem e ele não teve sucesso nesses confrontos. E destaque também para a equipe do Chelsea, que já conquistou a Liga dos Campeões em 2012, apesar de não ter feito outras campanhas tão expressivas assim na Liga dos Campeões, tem que respeitar. É uma equipe muito forte, e como vai fazer confronto com o Porto, que teoricamente é a equipe mais fraca em relação aos outros que fazem parte das quartas, o Chelsea tem boa possibilidade de chegar pelo menos até as semifinais dessa temporada. Esse aqui é o confronto mais pragmático para mim das quartas de finais, até porque meu coração fala Porto. A minha mente já diz que o Chelsea vai passar. E aí, José? Quem passa? Olha, eu ainda acredito muito na equipe do Porto. Uma equipe que elimina a Juventus da maneira como o Porto realmente se colocou, entendendo a proposta de jogo, entendendo as fragilidades da equipe da Juventus e principalmente colocando o regulamento debaixo do braço, não dá para você descartar uma equipe como essa. E destaque também, como é que eu disse, já tem 2 títulos na competição, tem história, tem bagagem, e com certeza vai fazer um belo confronto contra a equipe inglesa. O Chelsea, por outro lado, também já tem história na competição, já veio aí com essa surpresa em cima do Atlético de Madrid, que não é fácil marcar gols, mas eu ainda acredito na equipe do Porto. Por mais que você acredite que o Chelsea vai passar, mesmo não gostando do Chelsea, eu ainda fico com essa aposta na equipe do Porto. Sempre tem uma surpresa na Champions. Então, Ano passado foi Porto. Eu vou apostar no Porto. Eu vou apostar no Porto, porque a gente... A verdade, né? Isso é assunto para até outro vídeo. A minha aposta para ganhar a Copa do Mundo do ano que vem, eu já vou falar aqui, já vou explanar. Para mim é Portugal. É Portugal. Eu vou apostar na equipe de Portugal. Nas últimas 2 Copas eu apostei na equipe da Colômbia, por ser uma seleção bem arrumada. Mas a próxima eu vou apostar que Cristiano Ronaldo vai levar Portugal a outro patamar. Até pelo trabalho que vem acontecendo aí nos últimos anos dentro da competição portuguesa, né? Até pelos destaques, né, de virem técnicos muito bons aqui no Brasil e levarem tudo dentro dentro das competições sul-americanas, né? Eu acredito que está sendo feito um trabalho aí, não digo nem com os jogadores, mas a mentalidade de Portugal está diferente para a próxima Copa. Então, assim, eu vou de Porto para reforçar essa minha ideia para a Copa do Mundo do ano que vem. E é isso aí, gente. Esse era o vídeo de hoje. Era esse o assunto que a gente estava para comentar com vocês. E fica aí as suas considerações, Joseph. Bom, eu vou anotar essa aposta que você fez sobre a Copa do Mundo. Tem muito sentido. Não é à toa que a equipe de Portugal já conquistou a Eurocopa, então não chegou de brincadeira. Numa Copa do Mundo é muito mais complicado, porque é um confronto muito curto, mata-mata, você não tem muito tempo para pensar, depende muito da individualidade de cada jogador. Enfim, mas o que você falou faz sentido, realmente os técnicos portugueses vêm se destacando em diversas ligas, Jorge Jesus, o próprio Abel Ferreira, entre outros técnicos, José Mourinho, enfim, são técnicos realmente de renome. E a equipe portuguesa também vem se renovando ao longo do tempo. Você não pode só depender de Cristiano Ronaldo, até porque a tendência é essa que seja a última Copa dele. Mas eu agradeço novamente pelo convite. Vamos ficar de olho aí nessas quartas de final da Liga dos Campeões. Já temos jogo na próxima semana, sem ser essa na próxima, né, na primeira semana de abril. Então vamos ficar atento, porque
a primeira partida ela diz muito o que vai ser do confronto de maneira geral. Então, obrigado novamente pela oportunidade e até a próxima, pessoal.